Queridos, olha nós aqui novamente. Eu, Débora Santos, estou aqui no programa Aberto para Reforma Íntima, em busca da transformação moral do ser. Então, começando essa nova etapa, essa nova jornada, que nós fizemos uma prévia no final do ano passado, né, um pouquinho antes do Natal, nós fizemos um programa de apresentação. E hoje, então, começamos o programa número 1, né? O início dessa jornada em busca da reforma íntima. Em busca dessa transformação moral do ser, em busca dessa iluminação interior, que tanto se prega dentro da doutrina espírita, né, gente? Então, a gente começa a frequentar, começa a estudar a doutrina espírita, e o que mais a gente ouve dentro da doutrina é essa questão da reforma íntima, né? Essa questão da transformação moral, de consertar essas imperfeições que nós adquirimos ao longo dessa jornada até aqui, nesse momento, nesse período em que nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da lei de Deus. Então, antes da gente começar propriamente dito esse programa, nada mais, nada menos do que fazer uma prece, né? A gente não pode deixar de fazer uma prece. Então, eu convido a todos vocês a fechar os seus olhos. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui novamente, dando início a essa nova jornada, a esse estudo, a essa viagem para dentro de nós mesmos. Que nós possamos, juntamente com a equipe espiritual que aqui está presente, conseguirmos nos aprofundar dentro de nós mesmos e fazer o que é necessário para nos transformar. Te pedimos força, Senhor, neste intuito, porque a jornada é longa, é dificultosa, mas com o teu apoio nós venceremos este caminho. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Então, meus queridos, como vocês já devem ter assistido, né, no nosso programa inaugural, na nossa prévia, a gente falou um pouquinho, né, sobre o que era a reforma íntima, a gente falou de como nós fomos criados para a perfeição, de que Deus nos criou simples e ignorantes. E teve também um outro programa que nós fizemos, que está gravado lá no nosso canal, se vocês quiserem, vocês podem rever ou ver, que a quem não viu, na véspera do Ano Novo, no dia 31, nós gravamos um programa sobre o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento e a reforma íntima, elas andam juntas. Não existe reforma íntima sem o autoconhecimento. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma reforma, a gente precisa descobrir o que precisa ser reformado. E como que a gente descobre o que precisa ser reformado? Através do autoconhecimento. Então, se vocês quiserem depois rever esses dois programas, tá lá no nosso canal, é só ir lá procurar, né? O primeiro é aberto para a reforma íntima, né? A prévia, e o segundo é o autoconhecimento, o caminho para a mudança interior. Então, vocês revejam lá, tal, lá a gente vai conceituar o autoconhecimento, conceituar a reforma íntima, vai falar sobre a necessidade do autoconhecimento para se fazer reforma íntima, tal. E então agora nós vamos partir para o próximo passo, tal. Então nós no primeiro programa prévia nós falamos do livro que nós vamos tomar como base nesse início da nossa conversa, nesse início da nossa jornada, porque a reforma íntima é uma jornada longa
que nós não vamos fazer, a gente não é pegar um livro específico e estudar ele de cabo a rabo, do começo ao fim, né? A intenção não é essa. A intenção é trazer vários livros, vários outros livros. A gente vai começar com o Fundamentos da Reforma Íntima, ditado pelo espírito de Hermance Dufault, através da mediunidade do Vanderlei Oliveira. Essa capa aqui, gente, é da primeira edição, tá, gente? Isso aqui foi um presente que eu ganhei de uma amiga muito querida, Cimeia, que ela me presenteou logo que saiu o livro. Cimeia, beijão se você estiver assistindo aí, manda um oi pra gente, né? Ela me deu esse livro aqui, e então a capa tá diferente. Então, se vocês procurarem na internet aí, vocês vão ver que tá diferente, tá? E então, nós vamos usar esse livro como base para esse início. Por que que eu quero usar esse livro como base para o início? Como a gente já falou nos outros livros, para a gente poder fazer uma reforma íntima leve. Porque a questão que eu quero, a minha proposta aqui para vocês é fazer uma reforma íntima de forma descontraída, de forma alegre, leve, não aquela coisa forçada, aquela coisa pesada, truncada, aquele movimento de você ter que se tornar santo, assim, na ferro e fogo. Não é isso, eu não quero isso. A questão não é essa. Aliás, Deus, ele não tem pressa para o nosso melhoramento, para a nossa transformação moral. Ele não tem pressa. A pressa é nossa, já falei isso nos outros vídeos. Então, nós não devemos fazer a reforma íntima com esse peso todo, com essa brutalidade toda. A reforma íntima é sem martírio, né? Tem que ser leve, o negócio tem que ser da maneira como a gente consegue, devagarzinho, no nosso tempo, do nosso jeito. Então, esse livro aqui vai nos ajudar a fazer esse trajeto dessa maneira descontraída, dessa maneira leve. E então, aqui nós vamos começar no capítulo 2 desse livro, que tem como título Ética da Transformação. E a irmã se começa aqui com um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, do Kardec, do que está no capítulo 17, item 4. Então, é só uma frasezinha pequenininha. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, a gente reconhece aquele que é espírita de verdade naquela tentativa dele melhorar, né? Aqui ela só colocou esse pedacinho aqui. Mas lá no Evangelho, tá? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, né, para se transformar. Tal. Então, é o esforço, é o querer. Então, eu creio que todos nós, se a gente está aqui hoje, participando desse estudo, é porque a gente quer mudar, porque a gente não está contente com a gente precisa de algo mais. Então, a gente decidiu que quer essa mudança, então agora é fazer, é começar, né? E a intenção é fazer isso hoje, agora, nesse exato momento aqui com vocês. E a gente não vai ficar lendo o capítulo inteiro, eu vou trazer só alguns tópicos, e o que é interessante para a gente aqui nesse capítulo, eu vou começar aqui já na página 44 dessa edição, falando do autoconhecimento. Então, ela fala um pouquinho, né, dá uma introdução, falando do autoconhecimento, para entrar em questões que nos auxiliará a fazer essa autotransformação. Porque ela lista para a gente aqui 13 itens que vai nos auxiliar nesse mergulho para dentro de nós mesmos. Que a gente precisa de certas regrinhas, de certa ética para mergulhar para dentro de si mesmo. Porque se a gente não tiver parâmetros e tiver regulamentos para olhar para dentro de si mesmo, a gente acaba desviando para o caminho da desculpa, tentando arrumar desculpas para certas atitudes nossas, para certos comportamentos
E desculpa para até mesmo para adiar essa transformação, esse autoconhecimento. Então ela fala aqui: o autoconhecimento, através das luzes da imortalidade que se espraia dos fundamentos espíritas, é um mapa de como chegar ao eu verdadeiro, à consciência, né? Então, é uma maneira que a gente tem de como chegar para dentro de nós mesmos, como chegar lá no fundo do nosso interior, o autoconhecimento. Ele é o caminho para chegar até lá. Todavia, essa viagem não pode ser feita somente com o mapa. Necessita de suprimentos morais, preventivos e fortalecedores. Necessita de uma ética de paz consigo mesmo. Então não adianta a gente ter o mapa para chegar até lá. A gente precisa de parâmetros, a gente precisa de éticas, de como a gente vai se comportar durante esse caminho, para não desviar desse caminho. A gente não pode desviar desse caminho nosso aqui, né? Somente se conhecer não basta. É necessário um intenso labor de autoaceitação para não cairmos nas garras de perigosas ameaças nessa viagem de retorno a Deus, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição e a baixa autoestima, as quais estabelecem o clima psicológico do martírio. Então, gente, o que acontece? Não basta a gente ter essa autoaceitação, porque senão a gente vai caindo, porque esse caminho de retorno a Deus, ele é muito difícil, ele é muito árduo, ele é cheio de armadilhas para fazer com que a gente saia dele, né? É a questão da porta estreita e da porta larga, né? Porque a larga é a porta da perdição, né? Então, os prazeres do mundo que a gente vai precisar renunciar, vai ficar chamando a gente. E essas vão ficar acenando pra gente, tipo, vem pra cá, volta pra mim, vem aqui curtir comigo, e tal. E se a gente não tiver força de vontade suficiente para fincar o pé e continuar a jornada no caminho sem desviar, para passar pela porta estreita, a gente cai, a gente desvia mesmo. Então a gente precisa ter esses parâmetros morais para que a gente não desvie do caminho. Tal. E ela continua aqui: é preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das criaturas. A gente também já falou sobre isso nos outros vídeos. É difícil, é dolorido. A reforma íntima, ela é dolorida. Então eu não vou enganar vocês, gente. Vai doer, vai. Claro que vai doer. Vai doer. Tá? Mas aí cabe a nós adquirirmos a força necessária para suportar essa dor e continuar caminhando. Caminhada longa dói as pernas, imaginando, caminhando a pé, dói bastante. Então a gente precisa ter a força necessária. E ela vai listar aqui então pra gente alguns itens. Então os 13 itens que ela lista para nós aqui, né, que ela chama de ela fala que a guisa de são sugestões maleáveis, né? A guisa de sugestões maleáveis, consideremos alguns comportamentos que serão efetivos roteiros de combate, vigília e treinamento para instauração das linhas éticas no processo autotransformador. Então ela chama de sugestões, são maleáveis, então que não é aquela coisa rígida, né? Aquela coisa ali que tem que ser seguida à risca. São sugestões que a gente vai adaptando ao nosso modo de ser e à nossa realidade e tentar seguir da melhor forma possível para não desviar do caminho, para poder passar por essa porta estreita. Então, ela lista aqui, primeiro, postura de aprendiz. Segundo, observação de si mesmo. Terceiro, renúncia.
Quarto, aceitação da sombra. Quinto, auto-perdão. Sexto, cumplicidade com a decisão de crescer. Sétimo, vigilância. Oitavo, oração. Nono, trabalho. Décimo, tolerância. 11º, amor incondicional. 12º, socialização. E 13º, caridade. Então, assim, essas são as 13 sugestões maleáveis que ela nos dá. Eu não sei, pelo tempo, se a gente vai conseguir falar sobre todas elas hoje. Então, nós vamos falando sobre esses itens. O que der tempo, o que não der tempo fica para o nosso próximo encontro. Então, nós vamos começar aqui com a postura de aprendiz. O que ela fala para nós aqui? Jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprender e conceitos a reciclar. A postura de aprendiz se traduz no ato da curiosidade incessante, que brota da alma como sendo a sede de entender o universo e nossa parte na dança dos ritmos cósmicos. Romper com os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Então, assim, estar aberto para o conhecimento. Gente, a gente tem que estar aberto para o novo, estar aberto para o aprendizado. O espírita, né, ele estuda o tempo todo. Nós somos chamados o tempo todo para estudar. A doutrina espírita, ela tem 3 facetas. Ela é considerada filosofia, ciência e religião. É claro que para Kardec, assim, ele não gostava muito. No começo ele brigou um pouquinho com esse negócio de religião. O espiritismo, ele se transforma em religião, mas aqui no Brasil. Tal. Ele é considerado como religião, mas aqui no Brasil. Fora do Brasil, ele nem é visto assim, como religião. Ele é só visto como filosofia e ciência, com um fundo moral. Então, sempre teve essa discussão, tal. Mas aqui no Brasil ele é aceito como religião e acabou, fazer o quê? Paciência. Então, vamos brigar, né? Então, a gente pergunta pra gente quem que a gente em religião quer da gente, a gente fala que a gente é espírita. Mas o resto do mundo não tem isso. Mas tem essas três facetas. E nós, espíritas, somos chamados a estudar essas facetas. Umas mais do que outras. Então, tem gente que vai se aprofundar na parte científica, tem gente que vai se aprofundar na parte filosófica, tem gente que vai se aprofundar na parte moral, e tem gente que vai ver um pouquinho de tudo. Então, a gente precisa estudar o tempo todo. E quando a gente começa a estudar o espiritismo, a gente é chamado a estudar outras áreas também. Não é só a parte da Bíblia, do Evangelho. Não é só isso. A gente estuda história, a gente estuda biologia, física, química, principalmente quando vai falar do primeiro livro do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias, é biologia pura. Tá? Quando a gente vai falar da evolução do corpo físico, do ser material, do espírito, a gente estuda história, a gente vai falando lá do desenvolvimento desde do homem, desde da pré-história, né, do Neandertal, do homem de Cro-Magnon, até o Homo sapiens sapiens, que é o que nós somos hoje. Então a gente vai vendo tudo isso aí. Tá? Então, o espírita, ele é chamado a estudar sempre, aprendizado filosófico, científico e moral, principalmente moral. O evangelho deve ser estudado todos os dias. O evangelho segundo o espiritismo, ele tem que ser o nosso livro de cabeceira. O Evangelho de Jesus não precisa não sei, tem muitas pessoas que vão assistir esse estudo que talvez não sejam espíritas. Então, você não precisa necessariamente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai lá na Bíblia e pega os Evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus e João. Você vai estudar mesmo, ver o espírito da letra, tentar entender o fundo dos ensinamentos de Jesus. Então, o espírita, ele precisa ter essa vontade de aprendizado, essa vontade de estudar, de conhecimento, adquirir conhecimento.
Então, essa postura de aprendiz que a irmã está falando aqui. Estar aberto ao aprendizado, fazer curso quando der para fazer, ler quando der para fazer, participar de cursos online como esse daqui, participar de cursos presenciais, seja de que ponto for da doutrina, ir em palestras, participar de seminários, ouvir áudios, participar de grupos, seja de WhatsApp ou seja de grupos presenciais de estudo, mas estudar. É postura de aprendiz. O estudo é imprescindível para quem está querendo fazer reforma íntima, porque o conhecimento, ele nos ajuda a crescer espiritualmente. O conhecimento, e não só o conhecimento moral, mas também o intelectual. Para que a gente alcance o topo da escala evolutiva, para que a gente chegue ao parâmetro máximo do desenvolvimento, para chegar à perfeição relativa que Deus nos criou chegar, nós vamos precisar desenvolver duas asas. A asa da moral, e a asa da instrução, do conhecimento, do saber, da intelectualidade. Então nós precisamos ter o conhecimento. Abrir a mente para o aprendizado, para o estudo. Aí você fala, eu vou ter que estudar. Eu odiava ir lá na escola, eu fugia da escola, dei graças a Deus que não terminei mal, tirava nota o suficiente para passar de ano. Agora eu vou ter que estudar. Falei, gente, sim, mas é a vida, da doutrina é diferente do que a gente fazia lá na escola. Na escola agora não, a gente lá a gente era obrigado, tal. Hoje não, nós somos adultos, não temos uma outra cabeça. A intenção é deixar a nossa vida mais leve. A intenção é a gente entender o que é a vida, por que nós estamos aqui, por que nós estamos passando pelas coisas que nós estamos passando, entender como funciona a lei de Deus. Certo? Então, agora tem um motivo para que você está aprendendo. E começa devagar. A gente está falando aqui de uma maneira geral, mas você não tem que sair correndo e se matriculando em tudo quanto é curso, e em tudo quanto assistindo tudo quanto é estudo. Não é assim. Lembra que nós estamos falando qual é a proposta do curso? Certo? É reforma íntima, sem martírio. É do jeito que dá. Escolher um ponto e trabalhar em cima desse ponto de forma tranquila. Sem apertar. Porque se apertar muito, espana. Certo? A gente não pode querer abraçar o mundo. Então, não é pegar e a partir de hoje eu vou ler um livro por dia e vou participar de tudo quanto é estudo, vou me matricular com todos os estudos lá na casa espírita, e os cursos que não tiver na minha casa espírita, eu vou em outra casa espírita, todo dia eu tenho um curso para me fazer. Não é isso. Não é isso. É estudar, certo? Pega um ponto que você gosta, que nem vocês estão aqui agora. O que é isso? Não estudo de reforma íntima? Então vocês já estão, esse já é o primeiro passo. Vocês já estão em busca do conhecimento. Então esse aqui já é um estudo. Aí já começou. Então vamos acompanhar esse estudo. Se der para acompanhar outros, vamos acompanhar outros. Fazer um esforcinho para isso. Então é isso. É abrir a mente para o aprendizado. Certo? Bem, segundo tópico. Observação de si mesmo. Então ela fala aqui. É o estudo atento de nosso mundo subjetivo, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Tendemos a avaliar o próximo e esquecer do serviço que nos compete. No entanto, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós, no que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. Então, assim, olhar para dentro de si mesmo, certo? Lembra que essa famosa palavra lá do Sócrates, lá que tal, do conhece a ti mesmo? Então, é olhar para si. Olhar para dentro de si mesmo. E lá no livro dos Espíritos, livro dos Espíritos, tá? Na pergunta 914, nós temos lá, falando justamente disso aí, ó. Ó a pergunta que o Kardec faz para os Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo.
Então, esse olhar para dentro de si, para se conhecer. Só que olha o que ela fala aqui: conhecer as nossas emoções, avaliar as nossas emoções, o que nós sentimos, dar nome a esses sentimentos, tentar nomear esses sentimentos. Mas aí entra também o não julgamento e a autoavaliação constante, ou seja, eu vou me avaliar esses sentimentos, só que eu não posso ficar julgando a mim mesmo por ter esses sentimentos. Porque o que a gente fala da reforma íntima? O autoconhecimento. O autoconhecimento, ela vai ver, é olhar para dentro de si e descobrir o que nós sentimos e as nossas viciações, nossas qualidades, sentimentos bons e sentimentos ruins. Então, assim, vai ter viciação que a gente vai descobrir dentro da gente e vai ter sentimento ruim. Só que a gente não pode se julgar. Não tem que ficar se julgando. Ai, nossa, que coisa feia. Como já se viu, Débora? Como você é preguiçosa. Que isso? Onde já se viu? Para com isso. Tem que largar a mão de ser preguiçosa. Como você pode ser soberba desse jeito, Débora? Onde já se viu? Você não pode ser soberba assim. Para com isso. Você devia ter vergonha. Isso é julgamento. Eu não posso me julgar dessa forma, dessa maneira dura. Ah, sou soberba? Sou soberba. Paciência. Vamos resolver? Vamos resolver. Como que a gente vai resolver isso? É isso. Ah, sou preguiçosa? Sou preguiçosa. Vamos fazer o quê? Sou preguiçosa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar um jeito de resolver isso aí. Como que a gente vai resolver isso? Então, é fazer essa autoanálise, olhar para dentro de si mesmo, se conhecer, certo? Mas sem julgamento. Sem ficar tirando pedra na gente mesmo. E fazer essa autoavaliação constante. Então, nós estamos começando, gente, hoje nós estamos começando esse estudo hoje. Certo? Então, daqui para frente, a gente vai ter que ficar fazendo, a gente precisa fazer essa autoavaliação constantemente. O que o Santo Agostinho fala também na resposta da pergunta 919A? Porque ele fala que Kardec ele não se contenta com a resposta que os espíritos dão, né, do conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec, ele pergunta na 919A: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a fazer isso? Olha, gente, eu aconselho vocês a pegar o Livro dos Espíritos e ler a resposta na íntegra, porque ela é muito grande. Olha, não sei se dá para ver aqui, ó, vai pegar tudo isso aqui. E depois ela continua até uma página inteira. Olha aqui, ó. Então a resposta é enorme. Então não dá para ler ela na íntegra aqui. Mas o que o Santo Agostinho ele faz? Ele olha aqui e ele vai sugerir para a gente ao final de cada dia. Isso eu falo lá no outro vídeo do autoconhecimento, que a gente chegar no final de cada dia e passar em revista tudo que a gente fez durante o dia. O que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, se a gente prejudicou alguém ou não. Então, passar em revista, tal. E aí, se a gente prejudicou alguém, fazer o possível para consertar isso, para ir lá pedir desculpa, ou consertar, né, a palavra mesmo, ir lá se a pessoa foi prejudicada, dá um jeito de desprejudicar, né? Não sei se é essa palavra, não veio a palavra na minha cabeça agora. Então, assim, fazer essa análise o tempo todo. Então, o Santo Agostinho fazia isso todo dia. Ele passava em revista o dia dele no final do dia, quando ele ia lá deitar para dormir. Então, assim, seria interessante que a gente fizesse alguma coisa parecida. Briguei com fulano, briguei com ciclano. Por que eu briguei? O que me fez brigar? Por que eu perdi a paciência? O que me fez ser grossa? Mas o que me fez ajudar? Eu olhei tinha uma pessoa com um problema ali, eu fui lá e ajudei ela. O que me fez ajudar? Então, se eu gostei de ter ajudado, eu pude ajudar, como que eu posso fazer para ajudar mais? Então, essa autoavaliação ela tem que ser constante na nossa vida. E aí ela chama atenção aqui também, porque a gente tem uma tendência a ficar avaliando o outro. A gente fica prestando atenção no comportamento do outro. Então a gente precisa lembrar que autoavaliação. O que quer dizer autoavaliação? É uma avaliação de nós mesmos, de si próprio.
não é a avaliação do outro, do próximo, certo? Então, a gente precisa parar de ficar olhando o que o outro está fazendo e ficar avaliando o que ele está fazendo. Ai, lá fulano, nossa, fulano perdeu a paciência. Como que pôde ter perdido a paciência? Coitada da criança, só estava querendo brincar e a pessoa foi lá e gritou com a criança. Gente, a gente não vai responder pelos outros, certo? A gente só salva a gente mesmo, a gente só toma conta da vida da gente mesmo, certo? A gente só resolve a vida da gente. Então a gente não tem que resolver a vida do outro. A única maneira da gente resolver a vida do outro, ajudar o outro a resolver a vida do outro, é com o exemplo. Então, se eu agir de uma maneira boa, de uma maneira legal, de uma maneira, o outro vai olhar, vai ver o que eu estou fazendo e vai acabar prestando atenção, refletindo e até imitando. Isso acontece muito com os pais, ensinamento com criança e os pais. A criança aprende mais com o exemplo dos pais do que com o que o pai fala, do que os pais falam. Então, por quê? A atitude vale mais, o comportamento vale mais do que a fala. Então, a gente pode ajudar, auxiliar o outro, né, no aprendizado, se a gente fizer coisa certa para que o outro veja o que é o certo e faça igual. Mas a gente pegar e ficar criticando o outro não vai resolver nada. Eu não posso ficar apontando os erros do que o outro faz. O que o outro faz é problema do outro. A vida do outro é problema dele. Cada um tem, por isso que a gente tem uma vida só, uma existência. A nossa existência é isso aqui. Então vamos tomar conta da nossa existência, que já é muita coisa, né? Dessa existência a gente dá conta. De tomar conta da própria vida, para querer tomar conta da vida dos outros. Então não tem essa de ficar tomando conta da vida dos outros. Ela fala bem aqui, né? Tentar avaliar o próximo e a gente esquece da gente, de avaliar a gente, do que nos compete. O nosso dever é conosco mesmo. É fazer pra gente. A cada um será dado segundo suas obras. Jesus já deixou bem claro isso aí. Tá? E ela fala aqui ainda, relembremos que perante a imortalidade só responderemos por nós. No que tange ao serviço de edificação dos princípios do bem na intimidade. A cada um será dado segundo as suas obras. Ponto. Esquece o outro. Tá? Vamos nos autoavaliar, certo? Sem julgamentos, autoavaliação o tempo todo, e prestar atenção nas nossas emoções. Entender as nossas emoções. O que fez com que nós sentíssemos esses sentimentos ruins. E entender também o que fez com que nós nos sentíssemos bem. Porque reforma íntima, gente, não é só transformar a viciação em virtude e sentimentos ruins em sentimentos bons. Reforma íntima é também fazer com que cresçam os sentimentos bons e que as qualidades cresçam. Então, olhar também para isso e fazer com que cresça essas coisinhas. Bem, a gente está já com um tempinho já andado aí, mas eu creio que vá para a gente ir para o terceiro item. Então, gente, sei não, que se abusar vai mais umas 2 lives para a gente terminar esses 13 itens aqui, porque a gente vai entrar agora no terceiro ainda. São 13, vocês imaginam. Então, o terceiro item que ela lista aqui para nós é a renúncia. Então, o que a minha irmã fala aqui, ó? A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. No entanto, a renúncia deve ampliar-se também ao terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho nos irrita. Ai, gente, essa daqui é muito complicada, sabe por quê? Porque o próprio nome já diz renúncia, então eu tenho que abrir mão. E é muito difícil abrir mão de certas coisas. Então, olha só que ela fala, essa mudança íntima exige uma seletividade social. Ou seja, gente, uma coisa que eu tenho muito contato com pessoas, assim, alcoólatras, né? Tem alcoólatra na família. E eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, eu vejo uma tentativa de parar de beber. Só que, isso a gente vê também na questão dos alcoólicos anônimos, na questão das pessoas, né, adictas. Quando a gente quer parar
com o vício, resolveu o vício, parar com o vício, fica difícil largar o vício se a gente continua frequentando o mesmo ambiente que a gente que a gente usava o vício. Então, assim, para um alcoólatra continuar, parar de beber, não tem como ele continuar indo no bar, gente. Não dá para ir pro bar. Sabe? E outra, pra gente parar de usar droga ou parar de beber, a gente precisa afastar das pessoas que bebem. Porque a pessoa não consegue ficar ali no meio da bebida e não beber. A pessoa não consegue ficar ali no meio da droga e não usar droga. Então, quando a gente resolve parar, largar do vício, a gente precisa se afastar do ambiente e se afastar das pessoas também. A gente precisa... aí você fala assim, ai, Débora, mas eu vou me afastar? Como assim vou me afastar dos meus amigos? Mas, gente, a gente precisa se cuidar. Então, essa é a renúncia que ela está falando aqui. Dependendo da coisa que a gente quer resolver dentro da gente, eu dei o exemplo do alcoolismo e do adicto, né? Da drogadição, mas isso para qualquer coisa. A gente precisa se afastar do ambiente que nos instiga a isso. Então, se eu quero deixar... Agora vamos falar uma coisa mais leve. Assim, por exemplo, se eu quero deixar de ser fofoqueira, vai adiantar eu ficar andando com as minhas amigas fofoqueiras? Sabe assim? Então, quer dizer, se eu quero deixar de ser fofoqueira, e todo dia de tardezinha eu pego a minha cadeirinha e ponho na frente da porta da minha casa ali para ver a rua e ficar policiando o movimento da rua, junto com as outras minhas vizinhas fofoqueiras, não vai adiantar, sabe? Eu tenho que me afastar, eu tenho que parar de ir lá na frente e fofocar da vida dos outros. Vocês estão entendendo? Então eu tenho que abrir mão disso. Se eu quero fazer uma reeducação alimentar, eu preciso abrir mão de certos alimentos. Que eu não vou comer na quantidade que eu comia antes, certo? Mas eu posso, mas não vou mais poder ficar ali, eu não vou poder ficar indo em lanchonete, ficar comendo todo dia aquele hambúrguer maravilhoso, gorduroso. Não, eu vou precisar deixar de ir na lanchonete e almoçar no restaurante, onde tem um arrozinho, feijãozinho, saladinha, para a gente conseguir fazer uma reeducação alimentar. Indo comer todo dia na lanchonete não vai ajudar. Então eu preciso renunciar de certos ambientes e de certos costumes. Então, se eu tenho o costume de comer massa todo final de semana, todo dia, na verdade, vamos dizer assim, se eu tenho o costume de comer massa todo dia e eu quero fazer uma reeducação alimentar, eu preciso mudar esse costume. Então, eu não posso comer massa todo dia, eu vou escolher um dia só ali para comer a massa. Então, esse tipo de renúncia, tá? Porque esses reflexos, gente, isso vai ir na mente da gente, a gente não tem força suficiente. A gente está engatinhando ainda, a gente não está arraigado no nosso ser, a gente ainda não resolveu a dificuldade. Então, enquanto a gente não resolver a dificuldade, a gente não pode ficar assim, no meio daquilo que induz a dificuldade. Eu acho que esse daqui é um dos mais difíceis que tem, desses três que a gente falou, acho que é o mais difícil. Você renunciar, se afastar dessas coisas que a gente gostava de fazer. Porque se a gente faz é porque a gente gosta. A gente gosta. Então a gente precisa aprender novos prazeres, ir atrás de novos prazeres. A gente precisa ir atrás assim, de novas amizades, procurar novos locais para se divertir, para poder crescer espiritualmente, ou então locais onde eu possa ter outros tipos de prazeres. Essa é a questão. Aí, em busca de locais e de pessoas que me proporcionem prazeres saudáveis, tanto física quanto espiritualmente falando. Renunciar a esse tipo de coisa. E aqui ela fala assim, que dá pra gente ampliar isso para nossas opiniões pessoais, ou seja, nós precisamos rever as nossas opiniões.
talvez nós tenhamos opiniões que vão de encontro, que vão contra o amor, por exemplo. Então, às vezes, a gente, no fundo, a gente tem algum tipo de preconceito, ainda que está arraigado dentro da gente, e a gente precisa trabalhar esse preconceito. Então, eu preciso aprender a tolerância. Então, eu preciso mudar certas questões, certos pensamentos que foram me ensinados e que a sociedade me induziu. E aí, olhando mais profundamente, eu vejo que está indo contra o amor de Deus, fazer certos tipos de julgamentos. Então, aí eu preciso então rever algumas questões minhas, algumas questões filosóficas que eu tenho, alguns conceitos e tal. E às vezes o orgulho até é capaz de nos iludir para descobrirmos esses pensamentos que nós temos, porque a gente acha que está certo, acha que foi ensinado está certo, e quando a gente encara algum pensamento, algum costume que a gente fazia ou tem, pode ser que esteja indo contra a lei do amor, a gente, por orgulho, não aceite isso. Então, é difícil a renúncia. Eu acho que desses três que nós acabamos de ver hoje, que nós vimos até agora, é o mais difícil a renúncia. E, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. A gente só viu 3 itens. Nossa, gente, olha, eu acho que aqui vai mais umas 2 lives, 2, 3 lives pra gente terminar esses 13 conceitos aqui, essas sugestões maleáveis que a irmã nos dá aqui. Mas eu creio que foi proveitoso, tal. Nós estaremos aqui agora, no próximo dia. Esse estudo é de 15 em 15 dias, tá, gente? Então, hoje é dia 13. Então, passando essa segunda, na próxima segunda nós voltaremos, que, se não me falha a memória, vai ser no dia 27, tal, segunda-feira também, às 7h30 da noite. Então, sempre a segunda, 7h30, de 15 em 15 dias, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem deixar aqui nos comentários, que a gente procura responder na próxima aula, tá bom? No próximo estudo. E por enquanto nós não estamos fazendo esse estudo ao vivo. Quando a gente tiver, assim, recursos melhores, uns recursos melhores tecnológicos, aí a gente pensa em fazer esse estudo ao vivo para vocês poderem interagir no chat aí. E coloquem a sua opinião, vocês querem que esse estudo seja ao vivo para vocês poderem interagir no chat? Então coloca aí qual a opinião de vocês, se vocês querem. Tá bom, meus queridos? Então vamos fazer nossa prece de encerramento? Então vamos fechar os nossos olhos. E vamos dar graças. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de aprendizado neste primeiro programa de estudo sobre a reforma íntima. Que nós possamos, Senhor, meditar em tudo que foi dito aqui hoje e que nós possamos dar início da melhor forma possível, pôr em prática esses ensinamentos e termos a certeza de que Tu estarás sempre nos amparando nessa nossa jornada rumo ao conhecimento interior, à reforma de nós mesmos. Te pedimos, Senhor, que nos ampare, que possamos estar juntos aqui novamente, numa próxima oportunidade, para continuarmos os nossos estudos. E que assim seja. Então é isso, pessoal. Quem ainda não nos segue, sigam nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, curtam o nosso vídeo, compartilhem e comentem, tá? Se vocês gostaram, se tiverem dúvidas, façam suas perguntas, a gente tenta responder no próximo estudo. E digam aí se vocês gostariam que esse estudo fosse ao vivo e a gente ver se a gente pode acelerar o processo aí para fazer esse estudo ao vivo, tá bom, pessoal? Um beijo a todos e até uma próxima oportunidade.